Olá pessoal, bem-vindos à nossa 16ª aula. Como eu tinha dito para vocês, a gente dividiu dois professores de matemática e a gente rebuscou. Então assim, eu já estava quase terminando os conteúdos da minha parte, rebusquei as provas, isso é ótimo, porque a gente reviu pela enésima vez todas as provas do Enem e eu encontrei mais algumas questõezinhas assim de básicas que podem ter deixado alguma dúvida para vocês, ou em vocês, desculpa. E daí assim, hoje vou resolver essas dúvidas, vamos fazer alguma coisinha diferente ali, algumas fórmulas que apareceram mais do que uma vez e portanto tem chance de cair, algumas que não apareceram tanto, mas que são, por serem diferentes das demais, é legalzinho saber também, de repente estão lá, beleza? Vamos lá, nossa 16ª aula, matemática básica. Então assim, não muito básica também, né? Olha que bonitinho. Esse cara chamado índice de massa corporal, índice de massa corpórea, o pessoal que vai fazer educação física conhece bem, os seus professores de colégios e tal já devem ter usado bastante. Tem até um adipômetro que você coloca aqui do ladinho, é melhor nem fazer porque tem coisa sobrando aqui. E você usa para saber se a pessoa tem saúde ou não, mas é um troço, alguns acho que dá certo, outros acho que não, tem alguns outros índices. E isso já caiu umas 2 ou 3 vezes no Enem, ok? Então assim, legal saber uma formulazinha? Não, legal saber operar, é o que isso que ajuda a fazer, então dá uma olhada lá. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e as faixas de normalidade preconizadas. Bonito o português, hein? O recíproco do índice ponderal, RIP parece legalzinho, parece aquele negócio do cara que mordeu em inglês. Ó. O RIP, então assim, um outro índice, o RIP, que está lá embaixo, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. Que coisa linda, o professor de matemática aqui chegou ao êxtase. Ó. A massa, na verdade, ela não é dimensões cúbicas, mas ela está disposta em você e você é uma criatura que tem 3 dimensões, então dá para encarar. Tá? Então assim, a massa está disposta em 3 dimensões e a sua altura em uma só o comprimento. Daí, as fórmulas que determinam esses índices estão aqui embaixo. Olha que bonitinho, IMC. Você pega a tua massa, a unidade é quilogramas, divide pela sua altura, a unidade é em metros, elevado ao quadrado. A outra, o tal do RIP. Você pega a tua altura em centímetros e divide por raiz cúbica da massa. Por quê? Porque ele falou ali, ó, a massa é uma criatura de dimensões cúbicas. Daí quando se simplifica a raiz cúbica dá certo, beleza? Vamos para frente. Se uma menina com 64 quilos, menina, a do espelhinho, com 64 quilos de massa, apresenta IMC igual a 25 kg por metro ao quadrado, então ela possui um RIP, aquele outro índice, igual a não sei, vamos ver. Então olha que bonitinho, povo, ele te deu as 2 formulazinhas. Isso aparece bastante, essa é uma das habilidades que tem que ter. Saber isolar um valor ou outro. Quase não aparece equações na tua prova do Enem, mas assim, quando aparece, é legalzinho. E aqui vai cair uma matematiquinha básica bacana para lembrar do seu 9º ano ou 8ª série, para quem é mais velhinho que nem eu. Vamos lá. Então assim, olha lá. O que ele te deu? Joga tudo nas fórmulas. Ele deu assim, a menina de 64 kg de massa. Vamos lá. Massa, 64 kg. A unidade está certa. Beleza. Olha ali embaixo o RIP. Raiz cúbica, massa em quilogramas, 64. Também tá beleza. Vamos ver o que mais. Como eu já disse para vocês em outros programinhas, o que você usou vai cortando. Senão, se você se perder, vai ter que ler tudo de novo. Quem mais? O IMC, o índice de massa corporal, é igual a 25 kg por metro quadrado. O índice de massa corporal é igual a 25. Faltou a altura. Professor, eu sempre me ferro com esses troços de ficar colocando as unidades. Então faz o seguinte, ó, eu vou explicar. Ó, 25 kg por metro quadrado. Vai lá e escreva, ó, 25, ô letrinha, ó Senhor, perdoai. Na minha época tinha caligrafia, nunca passei. 25 kg por, divisão, metro quadrado. Esse é o IMC. O que mais? O 64 quando eu fiz ali, era quilogramas. 64 kg. E aqui embaixo eu vou ter o que? Olha lá. Altura, estou copiando do jeito que está ali. Metros, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? O que eu consigo achar nessa fórmula? Bom, para quem não gosta de
de unidades, eu consigo cortar o quilograma, eu consigo passar essa altura para lá, vai ficar assim, altura, não precisa colocar m aqui, mas eu vou dizer em metros e elevado ao quadrado. Daí, do lado direito vai ficar 64 e esse 25 passa dividindo, vai ficar assim, 25. O que mais? Esse metro quadrado passa para lá. Olha que bonitinho. Tá, e daí? Agora como é que se passa esse 2 para lá? Eu passo esse 2, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então assim, esse 2 vai passar como raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, 25 avos. E vou tirar a raiz quadrada também do metro quadrado. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de metro ao quadrado, metro. Olha que bonitinho, 8 quintos de metro. Ah, professor, mas eu não vou falar que tem 8 quintos de metro lá perto de casa, fica feio. Então divida, criatura. 8 dividido por 5 dá 1. Aqui dá 3, 0,6. Ou seja, essa criatura tem 1,6 metros. Ou seja, essa criatura tem 1,60 m. Agora olha que lindo. O seu exercício pede para calcular o RIP. Repose and Peace. Não, nada a ver. Está lá o RIP. Daí assim, olha aqui, povo, a altura em centímetros. Ela tem 1,60 m, ou seja, ela tem 160 centímetros. Ah, professor. Que mais? Olha a unidade para quem não gostava. Essa coisa aqui é 64 quilos. Esse quilo não vai sair da raiz se continuar desse jeito, porque ele não pede para levar ao quadrado, mas vamos lá. Pô, vamos calcular o RIP da menina. Esse é o mais fácil, o outro depois vocês vão ver que é mais bonitinho. O que é o RIP? 160 centímetros. Como é que eu calculo a raiz cúbica de 64? O tio lembra vocês. Como é que se tira alguma coisa de uma raiz quadrada? Por que a gente fez agora há pouco que raiz quadrada de 25 era 5? Porque você fatora o 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Coloca os fatores de 2 em 2, por que de 2 em 2? Porque o índice é 2. Todo mundo que tem o mesmo expoente do índice corta e sai da raiz. Como é que se calcula a raiz cúbica de 64? Fatora 64. Dá por 2, 32, dá por 2, 16, dá por 2, 8, dá por 2, 4, dá por 2, 2, dá por 2, 1. Junta de quanto em quanto? Se o índice é 3, se esse númerozinho é 3, de 3 em 3. 1, 2, 3. 2, 3 vezes. 1, 2, 3. 2, 3 vezes. Todo mundo que tem o mesmo expoente do índice sai. Mesmo expoente do índice sai. Saiu todo mundo, saiu 2 vezes 2, que o pessoal lá perto de casa chama de 4. E é assim que se tira a raiz quadrada. Fatorando o número e tirando quem tem o mesmo expoente do índice que está pendurado na raiz. Beleza? Agora olha lá. Se eu já sei que essa coisa aqui embaixo é 4, eu sei que o RIP... Eu só não gostei dessa unidade. Essa unidade aqui não está legal. Deixa eu ver se eu... Não, ela está dentro, ó, a unidade de massa em quilos, ela está aqui dentro dessa coisa aqui, ó. Esse quilos aqui tinha que estar fora da raiz, tá? O Enem errou aí, porque senão você vai ficar com raiz cúbica de quilo na resposta, tá? Então assim, não ficou legal esse troço. Mas vamos lá. RIP é igual a 40 centímetros, provavelmente por quilo. Quando você simplificar o 160 por 4, vai dar 40 centímetros por quilograma. Vamos ver se tem isso. Ah, não, a unidade está certa, ó, professor. Os caras acertaram, meu. Eu estava descascando, pessoal. Aprenda a falar. Veja a resposta lá. Então eu vou explicar o que aconteceu aqui, ó. Tá certíssimo lá. Vamos lá. O teu RIP está assim. 160 centímetros. E aqui dentro deu 64 quilogramas raiz cúbica. Quando se tirar, isso aqui vai ficar 160, a gente fez agora há pouco, centímetros, raiz cúbica de 64 vai dar 4, vocês acabaram de fazer lá. Só que esse quilos aqui eu não consigo tirar da raiz, porque ele tem expoente 1. Então vai continuar a raiz cúbica de quilograma. Quando você simplificar isso, vai ficar 40 centímetros. E aqui, como é que eu faço isso? Agora você tem que lembrar uma coisa, ó. Toda vez que você tem um expoente fracionário, por exemplo, A elevado a meio. Toda vez que você tem um expoente que é uma fração, isso é uma raiz. A elevado a meio é a mesma coisa que A elevado a primeira, raiz quadrada. Não entendi. Toda vez que você tem um expoente fracionário, esse expoente pode ser convertido numa raiz. Toda vez que tem uma raiz, pode ser convertido num expoente fracionário. Como é que eu lembro disso? Você lembra assim, o de dentro dividido pelo de fora. Ó,
o de dentro dividido pelo de fora, o de dentro dividido pelo de fora. O expoente que está dentro dividido pelo índice. Eu tenho outro jeito. Vamos pegar assim. Qual é a raiz mais vagabunda que você conhece? A raiz quadrada. Qual é a fração mais vagabunda que você conhece? Meio. É a fração mais simples que tem. Então assim, raiz quadrada de um número é a mesma coisa que esse número elevado a meio. Como é que eu penso nisso? Raiz vagabunda, fração vagabunda. Tem gente que tem uma teoria mais bonitinha ainda, que fala assim, ó, aqui tem Sol, olha que bonitinho o Sol. Daí ele fala assim, o que está no Sol vai para a sombra, então assim, o que estava na frente aqui passa para baixo da fração, e o que está na sombra, o que está dentro da raiz, passa para o Sol. Decore como quiser, mas o que eu sei é que assim, raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que esse A, M sobre N, o de dentro sobre o de fora. Ou seja, o seu quilograma aqui tem expoente 1. Eu não consigo tirar da raiz, mas eu consigo escrever assim, quilograma 1 dividido por 3. O de dentro pelo de fora. E o que é essa barra aqui, professor? Dividido, então olha lá. 40 centímetros, quilograma elevado a 1/3. Nossa, que legal. É isso aí, ó. Teve que lembrar mais matemática básica do que você imaginava. Beleza? Continuamos sem ver a minha carinha e vamos para o próximo. O índice de massa corporal. Nossa, professor, eu acabei de ver. De novo, né? É largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência do que a adiposidade. Ou seja, ele mostra mais que o cara é grande do que cheio de gordura. Daí, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar um mesmo IMC, ou seja, o cara que é fortão e o cara que é que nem eu, um pudim de pinga, pode aparecer o mesmo IMC. Vamos lá. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal. Vocês perceberam que já é um terceiro? Os caras estão criando outras coisas. Por que isso, professor? Porque é uma fórmula, é fácil de usar. Você cria uma outra e você fica comparando. Era isso que eles queriam. Se você encontrar uma outra fórmula que seja baseada no teu dia a dia, ali, legalzinho de usar, daqui a pouco ela está na prova. Beleza? Vamos lá. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna, mais certa, né? Para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo que entre as mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Não aquelas que eu gosto tem uns 70%, tenho que pegar lá. Bom, vamos lá. Olha que bonitinho, o velho IMC, índice de massa corporal. Tá lá, índice de massa corporal. Vocês viram agora há pouco, ó. Como é que você calcula? Massa em quilogramas dividido por altura vezes altura em metros. A altura ao quadrado em metros. Estava escrito no outro lá, parecido, mas é o mesmo índice. E o novo IAC. IAC mede a porcentagem de gordura corporal, precisa do quê? Da circunferência do quadril em centímetros, altura versus, ou vezes, né? Versus não, né? O orelhudo. Vezes a altura, a raiz quadrada da altura em metros. Então, ó, cuidado com isso, é altura vezes raiz quadrada da altura. E depois de você fazer esse cálculo, você tem que diminuir 18. Beleza. Um jovem com IMC de 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea resolveu averiguar o seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, então assim, a criatura não tá, já está dizendo lá, ó, para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que esta jovem deve ter diante de uma nova medida é, deixa eu bancar o ridículo aqui, ó. Se você responder um negócio desse aqui, você merece a forca, ó. Se ele está falando assim, ó, para se adequar, para se enquadrar nos níveis, o que ela tem que fazer? Nada. Fica igual. Pessoal, já está dizendo que ela está errada ali, então assim, cuidado na hora até de chutar, né? Leia pelo menos antes. Vamos lá. Peguei as duas fórmulas aí. De novo, como é que eu vou resolver? Substitui valores. Vamos lá, o que eu sei? Índice de massa, vamos lá. Índice de massa corporal, 20 kg por metro quadrado. Então vamos lá. 20 kg por metro quadrado. Igual. Massa em quilogramas, vamos ver. Para trás, o bulo. 60 kg de massa corpórea, então esse eu já usei, 60 kg de massa corpórea, olha que amor, vai para lá, 60 kg de massa corpórea,
Altura vezes altura vai ficar altura ao quadrado. Então olha que amor, quando você passar essa altura ao quadrado para lá, vai ficar assim, altura ao quadrado é igual, quilograma com quilograma cortou, 60 já está lá em cima, esse 20 passa dividindo, e esse metro quadrado passa multiplicando. Simplifique esta coisinha fofa com essa, divida 6 por 2, 3 metros quadrados. Passe a tua potência como raiz de 3 metros quadrados. Eu vou lá saber quanto que é a raiz de 3 metros quadrados. Bom, raiz de metros quadrados eu sei qual que é metro. E a raiz de 3, eu não sei fatorar 3, também não, mas olha que coisa linda aqui, ó. Olha lá, raiz de 3 é igual ao quê? 1,7. Não precisa, professor. Não, de vez em quando eles voltam à normalidade, você não precisa sofrer. Então assim, a altura da criatura é 1,7 metros, porque em metros a resposta estava em metros, que é a mesma coisa que 170 centímetros, e aí vai da unidade que ele quiser. Bom, vamos para o próximo. Para calcular a porcentagem de gordura, eu preciso do quê? Circunferência, então, porcentagem de gordura, é o nome dessa coisinha. Eu preciso da circunferência do quadril em centímetros. Voltemos, olha que amor, 100 centímetros de circunferência dos quadris. 100 centímetros. Eu preciso da altura. Altura e altura em metro, então 1,70 metros vezes. E aqui dentro, 1,70 metros de novo. Professor, mas agora a raiz de 1,7 ou 1,70? Olha que bonitinho, ó. Raiz de 1,7, ele te deu também. Nossa, que incrível. Então, ó, essa coisa fica assim, para você calcular o percentual de gordura, eu tenho que pegar 100 centímetros, dividir por 1,70 metros, vezes, isso aqui 1,70 metros, você sabe que é 1,3. Raiz do metros lá. Por quê? Bom, eu não sei como é que está a unidade na resposta disso, não, ele não deixou unidade. Então, assim, nesse exercício, estranhamente, eu não preciso sofrer com unidade, porque o fofo não colocou unidade no final. Beleza? Então, assim, senão a conversão ia ser pior, porque tem um método dando a raiz, outro fora, ia ficar uma coisa linda de fazer. E tudo isso, lembre-se que menos 18. Menos 18. A hora que você for calcular a tua porcentagem, vamos ver como é que está o tempo, tá beleza? 1,70 vezes 1,3, de cabeça, se não me engano, dá 2,10, mas eu vou fazer lá porque eu sou uma pessoa, cadê a calculadora, maldita? Não, ninguém usa calculadora aqui, povo, é mentira. 1,7 vezes 1,3, estou falando em voz alta para entender. Dá 2,21, então assim, vai ficar 100 dividido por 2,21 menos 18. 100 dividido por 2,21 mentalmente dá 45,24. Então, primeiro essa parte, 45,24 menos 18 dá de cabeça 27,24 e como é resultado em porcentagem, então deu 27,24%. Depois desse monte de continha, 27,24%. Tá, e daí? Agora olha que bonitinho, ó. O normal seria que a cidadã ficasse entre 19 e 26. Ela está entre 19 e 26. Ela está com 27. Então o que ela precisa? Reduzir cerca de 1%. Parece que é isso. Reduzir em cerca de 27%. Cara, se ela tem 27% de gordura e se ela vai reduzir 27% de gordura, ela vai dar palestras. Várias mulheres vão estar juntas, vai falar assim, como é que você conseguiu ficar sem nenhuma gordura no corpo? Bom, volta para lá. Esquece essa besteira. O que mais? Aumentar o seu nível de gordura. Bom, ela já está acima do 26. Aumentar o seu nível de gordura. Bom, tá lá. Precisa reduzir em termos de 1%, em torno de 1%, em cerca de 1%, e todos ficarão felizes. Beleza? Uma outra coisa que apareceu bonitinho, também verificando todas as provas de 98 até agora, vi aparecer uma vez, mas vai que aparece para vocês, eu falo assim, ele não falou disso. E antes que você me pegue na rua, tá lá. Apareceu uma única vez que eu tenho encontrado uma divisão por partes inversamente proporcionais. Então vamos lá. Pedro ganhou 360 mil reais em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre seus 3 filhos, Ana, Renata e Carlos. Eu sou Carlos, então estou esperando a minha parte. De forma que cada um deles receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Só para comentar o negócio, diretamente proporcional seria uma coisa assim. Digamos que x, y e z são diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. O que você diz? Então x
dividido por 2 vai ser a mesma coisa que o valor y dividido por 3, que vai ser a mesma coisa que o valor z dividido por 5. Isso é diretamente proporcional. Se você tivesse assim, dito que os 3 teriam a divisão do valor em partes diretamente proporcionais às suas idades, pegava o primeiro dividido pela sua idade igual o segundo dividido pela sua idade igual o terceiro dividido pela sua idade. Quando você faz essa divisão direta, você está dividindo em partes diretamente proporcionais. Beleza? Agora, olha que amor. Ele pediu em partes inversamente proporcionais. E inverso não é com M. Inversamente proporcionais. Como é que se divide isso aqui em partes inversamente proporcionais? Digamos que fossem partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. X dividido pelo inverso de 2. Y dividido pelo inverso de 3. E Z dividido pelo inverso de 5. Isso é dividir por partes inversamente proporcionais. O que significa isso? Quem aparentemente teria direito à maior parte vai ficar com menos. Isso que significa. Beleza? Vamos ver o que acontece. Então assim, ele tem 360 mil reais, 360 mil mangubers. Din-din, pila, cash, tá lá. Sabendo que a Ana tem 4 anos, nem vai precisar disso. Renato tem 5 anos e Carlos tem 20. Ah, me ferrei. Bom, daí assim, se ele fala em partes inversamente proporcionais, o que significa isso? O cara que tem mais idade vai ganhar menos. Sabe o pai? Porque provavelmente o Carlos vai torrar, os outros 2 são pequenininhos, vão ganhar dinheiro suficiente para depois fazer uma faculdade. Beleza? Então assim, primeira tontice. Se você vai dividir 360 mil em 3 partes, se você somar essas 3 partes, tem que dar 360 mil. Então, se você somar 50 mais isso aqui, vai dar 270, mais 90 dá 360. No primeiro tá beleza. Se você somar 90, isso aqui com isso dá 270, 360. Beleza. Se você somar isso daqui com isso, dá 270, 360. Beleza. Se você somar isso aqui, dá 360, beleza. Putz! Nossa, professor, queria cortar alguma coisa? Infelizmente, todas as respostas, a soma dá no mesmo. De vez em quando dá para eliminar uma, mas não deu. Beleza? Vamos lá. O que mais agora? Agora dá para fazer uma coisinha assim. Então, assim, Ana, o valor da Ana, o valor do Renato e o valor do Carlos são divididos em partes inversamente proporcionais às suas idades. Então assim, se fosse diretamente proporcional, era o valor da Ana dividido por 4, o valor do Renato dividido por 5 e o valor do Carlos dividido por 20. Como é inversamente proporcional, 1/4, 1/5 e 1/20. O que significa você dividir alguma coisa por uma fração? Significa você multiplicar por alguém. Lembra como é que você fazia divisão de frações? Mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então esse troço vai ficar assim, ó. Se você for arrumar, daqui a pouco eu mostro para vocês, vai ficar assim, 4 sobre 1 vezes Ana. Ou seja, a Ana vai ganhar 4 vezes o que deveria ganhar, quase isso. Ó. Beleza? Só tem mais um problema, se vocês estão percebendo, vai ficar assim. Vamos colocar A sobre 1/4, R sobre 1/5 e C sobre 1/20. Se vocês estão percebendo, em todas as frações tem uma incógnita. Não tem como resolver isso. Não tem mesmo. Mas existe uma propriedade de proporções que você pode usar aqui. Nossa, propriedade de proporções. Bom, é o seguinte. Deixa eu ver se eu pego uma tela limpa. Imagine uma coisa assim, ó. 1/2 é igual a 2/4. Vê se você concorda. Se você multiplicar os meios e os extremos, dá igual. Beleza? A propriedade é assim. Se você somar os 2 antecedentes aqui, e se você somar os 2 consequentes, ou seja, se você somar os 2 numeradores, e depois se você somar os 2 denominadores, essa coisa ainda vai ser proporcional. Aqui dá 12 e você mantém a proporção. Que legal. E professor, se tivesse 20 fraçõezinhas, tá no mesmo. Soma todas as de cima e coloca a resposta em cima, soma todos os denominadores e coloca a resposta embaixo. Beleza? Para que isso? Para isso aqui, ó. Quer ver? Isso daqui é a mesma coisa aqui. Ana mais Renato mais Carlos é a mesma coisa que Ana mais Renato mais Carlos, dividido por 1/4 mais 1/5 mais 1/20. Mas para que isso, meu Deus? Já explico. Porque assim, ó, de novo, aqui eu não conseguiria resolver nada porque você só tem incógnitas. Professor, mas aqui também. Ana mais Renato mais Carlos, se você somar o valor dos 3,
vai dar qualquer uma dessas respostas aqui. A soma dos três tem que dar o valor total que foi dividido. Tem que dar os 360 mil. Então assim, o que você vai ter? Agora vamos fazer o cálculo direitinho. Então você vai ter assim, Ana dividido por 1/4, Renato dividido por 1/5, Carlos dividido por 1/20, é igual a soma de todos eles, 360 mil, dividido pela soma de todos eles, dos denominadores, 1/4 mais 1/5 mais 1/20. Ah, professor, aqui vai ser chato. Vai, vou fazer aqui do lado, mas aqui você vai... Como é que eu faço para você somar 1/4 mais 1/5 mais 1/20? Tira o mínimo, mínimo de tudo isso, 20. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1 dá 5. Lembre-se que você dividia pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1 dá 4. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1 dá 1. Somando tudo isso vai dar 10 sobre 20, que o pessoal lá perto de casa chama de meio. Simplifica os zerinhos, ok? Então, você vai ter assim, primeira fração, Ana dividido por 1/4 é a mesma coisa que Ana vezes 4 sobre 1. Ou seja, 4A, que é a mesma coisa que 5R, porque mantém a primeira e multiplica pela segunda invertida, que é a mesma coisa que 20C, que é a mesma coisa que 360 mil dividido por meio. Da onde se tirou meio? O resultado de tudo isso é meio. Como é que se divide essa criatura por meio? É a mesma coisa que você pegar essa criatura aqui e multiplicar por 2, 2 sobre 1. Ou seja, 4 vezes o valor da Ana, 5 vezes o valor do Renato, 20 vezes o valor do Carlos, tem que dar 2 vezes 360, que é 120 mil. E agora? Agora é o seguinte, se todas essas criaturas valem 720 mil, basta você dividir. 4 vezes a Ana vai dar 720 mil. Divida 720 mil por 4 e você vai descobrir que a Ana ganha 180 mil. Ah, que legal! Todas são iguais, então eu posso comparar quaisquer duas. 5R dá 720 mil. Se você for pegar 720 mil e dividir por 5, dá 144. Treinei em casa. 20C dá 720 mil. Se você for dividir por 20, vai cortar um zero e vai dar 36 mil. Portanto, a resposta certa tem 36.144 e 180. Vamos dar uma olhada. 36.144 e 180. 180, 144 e 35 e 36, perdão, respectivamente. Olha que amor. Então assim, isso não é uma coisa muito normal de aparecer, mas pode ter aparecido, tá? Pode encontrar no teu exercício. Então assim, lembre-se da ideia de partes diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Um cálculo simples, nem sempre todo mundo vai lembrar, faz parte de um dos fundamentos da matemática, caiu uma única vez, mas espero que se aparecer de novo na sua prova, você esteja preparado, ok? Nas aulas que sucedem, deixa eu ver, a gente está na aula 16, aulas 17, 18, 19 e 20, nós vamos fazer um apanhado para ver o que faltou da nossa matéria, ok? Antes da que a gente possa nos juntar ao professor Roberto e começar a discutir os últimos vestibulares do Enem, as últimas provas do Enem. Ok? Espero que tenha ajudado e muito. Dúvidas, por favor, mande-nos. Até breve, ok? Obrigadão, até lá.